Como seremos salvos? 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo falando: Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Ou seja, não aceite nada que não tenha vindo do apóstolo Paulo. Não é apóstola, nada que tenha vindo do apóstolo Paulo. Não aceitem, porque a salvação só está no evangelho pregado por apóstolo Paulo. Inclusive, o apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos. Nenhum outro apóstolo chegou depois do apóstolo Paulo. Ele veio pela fé. O apóstolo Paulo, ele trouxe o evangelho. Então vamos lá. Antes de tudo, eu vos entreguei o que recebi. Foi ele que recebeu o evangelho, não foi outro apóstolo, foi o apóstolo Paulo que recebeu o evangelho. Porque o evangelho vem pela fé. E fé a fé é naquilo que não se vê. E todos os outros apóstolos viram o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, pelo contrário, ele perseguia o Senhor Jesus. Então, ele traz a salvação pela fé. O evangelho foi dado a ele. Jesus Cristo apareceu para ele. E ele, pela fé, abraçou Jesus Cristo e trouxe o evangelho da salvação. Antes de tudo, o 3, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12 apóstolos, que era 12, né? Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, ou seja, não tem como falar que Jesus não ressuscitou dos mortos, do qual a maioria sobrevive até hoje. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, vocês têm dúvida? Vamos perguntar para essas pessoas, ao qual Jesus apareceu, se eles viram ou não viram Jesus. Eles foram testemunha que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Depois, ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas ele perseguia a igreja de Deus porque ele tinha um amor tão grande por Deus, que ele seguia a Torá. Ele seguia o Velho Testamento. Ele não aceitava que ninguém viesse a se passar por Deus. Ele era um homem dedicado a Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Ele usa até uma palavra, né? Que Deus fala, eu sou o que sou. Na verdade, é o Espírito Santo de Deus falando pela boca dele. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito, mas que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. É muito linda essa palavra, sabia? Não sou eu que trabalho, não sou eu que leio a Bíblia, não sou eu que faço boas ações, não sou eu que cuido dos órfãos, dos oprimidos, que nem Jó falava, mas eu cuido dos órfãos, eu sou... Não. É o agir de Deus em mim. Eu não faço nada, ninguém faz nada. Quem faz alguma coisa em que Deus reconhece que foi feito é porque Deus interferiu na criatura humana, no vaso de barro, e fez com que esse barro fizesse alguma coisa. Um vaso de barro consegue fazer alguma coisa se não for por intermédio do Criador. É idiotice falar que eu curo, que eu liberto, venha para cá porque aqui Deus vai visitar, venha para cá que aqui tem a oração santa, venha para cá agora às 3 horas da tarde vai ter culto de libertação. Idiotice. Ninguém faz coisa alguma. Não sou eu quem faço. O apóstolo Paulo, aquele que recebeu o evangelho da graça, ele fala isso.